Voltamos com o Semana Esporte aqui pela TV Semana e para homenagear o meu amigo André, nós vamos destacar agora o campeão da Recopa. Clube Atlético Mineiro é destaque agora no nosso programa e o Atlético já tem problemas para o jogo desse meio de semana contra o Flamengo, né? O lateral direito, Marcos Rocha, está vetado para o jogo contra o Rubro Negro porque está se queixando de dores na coxa esquerda, né? E irá, portanto, desfalcar o Galo. Além do zagueiro Leonardo Silva, suspenso, o Atlético então terá outro desfalque contra o Flamengo. O Marcos Rocha foi vetado após esse empate citado recentemente aqui por André, no bloco anterior, né, contra o Figueirense, lá em Santa Catarina, no domingo. Segundo a assessoria de imprensa do Galo, o lateral direito reclama de dores na coxa e está em BH, né, já retornou para BH, mas para fazer o tratamento especial, então não seguirá para o Rio de Janeiro, onde acontece o jogo entre Flamengo e Atlético Mineiro pelo Brasileirão na próxima quarta-feira, às 10 da noite. Desfalque será muito sentido pelo Galo, nesse confronto contra o Flamengo, Jorginho? Lógico, né? Leonardo Silva é zaga hoje do Galo, sim. O Leonardo Silva deverá virar uma avenida, né? Afonso Pena, né? Não, e o Marcos Rocha? O Marcos Rocha é o lateral direito, um jogador de seleção brasileira. É um jogador de seleção brasileira. Então vai ser realmente dois grandes desfalques que o Atlético vai ter para esse jogo no Rio de Janeiro. Tem o Hever, eu não tenho dúvida. Né? Tem o Hever, mas o Hever não adianta nem contar com ele, porque é só ano que vem mesmo. O Hever é só para o ano que vem. Então, vamos falar agora, né? Dois desfalques, né, da maior importância que o Atlético vai ter para esse jogo. O Rubro Negro pode ter a vida facilitada com esses desfalques do Galo? Eu acho que não, mas eu vou lamentar porque além do Marcos Rocha não ter condição de jogo, porque está muito nervosinho, né? Brigando com o Leonardo Silva, chamando o jogador do Atlético Reserva para entrar antes do juiz autorizar, para levar cartão amarelo, né? Está nervosinho, então tem que descansar mesmo. Agora a pena maior, sabe o que é? Que foi rescindido o contrato com o Remo Conceição ontem. Poderia substituir o Marcos Rocha, entendeu? Volta, Remo Conceição, volta, porque aí entra no lugar do Marcos Rocha. Foi rescindido, né? Foi rescindido. Pela minha tristeza. Algo sobre a saída do Conceição? Não, o Emerson Conceição, ele não foi bem no Atlético. Foi muito bem, assim, né? Fez a gente rir demais. Eu prefiro fazer um comentário aqui mais respeitando o profissional de futebol. Não, né? Jorge, você sabe o que eu estou falando. Ele não foi bem no Atlético e ele agora é que vai procurar, você está entendendo, um outro clube, quem sabe lá no outro clube, né? Tocar o pau no burro, né? Toca o pau no burro, lá ele possa fazer, você está entendendo? A mostrar o seu futebol, que ele mostrou lá na Europa, né? Em time pequeno também lá, mas mostrou. E que ele volte para o Brasil como... Volte aí e encontre um time aí que seja feliz. Ô, Léo, mesmo ele sair, ele faz a gente rir, né? Ele foi contratado por 1,5 milhão, R$1,5 milhão de reais, fora a multa rescisória, o Atlético vai ter que pagar, agora devendo 2 meses de salário. Aí, eu tenho que rir mesmo. E por causa dessa saída do Marcos Rocha, o Atlético já se reforçou, né? Há um reforço para a lateral esquerda do Atlético, que já está, inclusive, regularizado, que é o Douglas Santos, que fica no Galo por um empréstimo de 1 ano. Né? O lateral esquerdo, Douglas Santos, foi regularizado ontem na Confederação Brasileira de Futebol e teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário, o BID, da entidade. Douglas dos Santos Justino de Mello, um jovem de 20 anos, foi emprestado ao Atlético por 1 ano pela Udinese da Itália e formado das categorias de base do Náutico. O Douglas Santos jogou também pelo Granada da Espanha. O lateral está convocado pelo técnico Alexandre Galo para uma série de amistosos da Seleção Brasileira Sub-21, que se prepara para os Jogos Olímpicos de 2016. Portanto, sai o Conceição, chega o Douglas Santos, já está suprido aí essa ausência, ou suprida essa vaga na lateral esquerda do Atlético Mineiro, que já vinha sofrendo aí com essa deficiência na posição. O Botelho, né? O Pedro Botelho entrou, fez 2 boas partidas, né? Mostrou que é um bom jogador. E agora o Douglas Santos, que eu já vi jogar, é um excelente lateral, joga muito bem, um garoto novo, mas já com uma experiência já internacional. Então eu acredito que o Atlético, para essa lateral esquerda aí, está bem servido, né? E o que o Atlético precisa imediatamente é contratar um jogador para o meio de campo, e contratar um jogador para atuar onde o Ronaldinho Gaúcho atuava ali. Guilherme. Porque se não tiver um jogador ali para fazer essa bola chegar com qualidade no ataque, vai ficar muito difícil, principalmente nessa fase má, né, que o Ju vem atravessando. Não, mas o Guilherme não dá conta. Não, Guilherme é bananeira que já deu caixa. Não, deu gol para você lá, classificou-se lá,
Deve ser ingrato. Não, você cuida do seu Cruzeiro lá, que é do Atlético. Cara, Deve ser ingrato. Cuida lá do seu Cruzeiro. Cara, no Atlético, André, nós sabemos o que é bom. André, já que você se interessa aí, às vezes, até muito mais para assuntos do Atlético Que é isso? do que propriamente para assuntos do Cruzeiro, É lógico que não. nos bastidores aqui você me disse que teve com perdão do termo, um arranca-rabo do Levi Coupe com o Alexandre Calil. O que rolou aí? Essa eu boiei. Rolou. É o seguinte, a gente tem que, a gente saber o que comentar diante aí, o pessoal de casa, a gente tem que interagir, não só do Cruzeiro, do Atlético, né, Flamengo e tal, porque a gente tem que estar acompanhando as notícias. Do esporte como um todo. Mas diz que houve aí nos batidores, depois do jogo Figueirense, uma tuitada do Calil. Estou dizendo por ouvir dizer. Uma como se tuitada do fala. Calil, só questão lá da certas substituições lá do Levi Coupe lá e do resultado da partida. Então, o Levi Coupe também não foi satisfeito. Resultado de qual partido? O empate lá do Figueirense. Atlético Figueirense domingo. Isso. Sim. O Levi Coupe, por sua vez, não dá o braço a torcer, também não ficou satisfeito lá com o comentário do Calil. Tá feia os dois coisa, para hein? reunir hoje, ou não foi ontem de tarde ainda, não sei, para resolver esse problema interno. Será que o Calil vai mandar o Levi passar no contador, Jorge? E a muda decisória? Tá faltando time. Passa no RH. Eu sou fã do Calil, acho o Calil um grande dirigente do futebol brasileiro. Porém, o Calil, né, deu uma moral pro Levi, que eu já disse em outros programas aqui, que eu não vejo essa moral toda que o Atlético dá pro Levi, porque eu não sei porque que o Levi conquistou, tanto no futebol brasileiro quanto no Atlético, para ter essa moral tamanha que tem no Atlético Mineiro. Mas deu moral demais, agora ele tá ultrapassando. O Levi não prestou atenção ainda que treinador de futebol é empregado de diretor de futebol. Existe aí uma hierarquia. Hierarquia que tem que ser respeitada. Tem que ser respeitada. Então ele tem que falar sobre o que está acontecendo dentro de campo, respeitosamente, cuidar do futebol do Atlético dentro de campo, que não vai bem. Até aí eu ainda quero entender um pouquinho a situação do Levi, porque o Atlético, né, não está em dia com as suas obrigações salariais com os jogadores. Fatos dessa natureza faz com que jogadores quanto o Marco Rocha, com dores musculares, não foi para o jogo. Isso é din-din que está faltando. O senhor Leonardo Silva correu do jogo, fez uma falta, sabendo que ia levar o terceiro cartão amarelo, fez uma falta desnecessária, mas já para não viajar, porque está chateado, porque não tem din-din, certo? Então isso vem dificultando o trabalho também do treinador. Só que o Levi tem que entender que ele tem que respeitar a hierarquia, ele não tem que entrar em situações que é do patrão, né? Então eu acredito que isso é assunto para ser resolvido. O meu desejo é que o Levi pegasse as malas e fosse embora, mas ele agora ganhou um dinheirinho lá no Japão, acha que é rico, sentou em cima da riqueza dele, tem um restaurantezinho lá em Curitiba que dá para tratar dele e da família dele, acha que está por cima e... Ô Levi, dá um jeito, meu filho, faz um acordo aí também e racha fora. Você me permite? Pode ficar à vontade. Me permite, patrãozinho? À vontade. A levantei. A gente tem que gravar o dia a dia desses não, presidentes de a clubes. gente grava. Gravar dirigente de clube. matérias do dia a dia desses presidentes de clubes. Você lembra quando o presidente Calil falou assim, com aquela cara boa, né? Vocês me desculpem, atleticano, a partir de agora nós vamos entrar, o ano vai começar a partir de agora. Agora está começando e o barco está afundando. O ano acabou, o ano praticamente acabou e nem começou. Você lembra quem falou isso? Depois da derrota do Libertadores? Lembro. Vocês vão ter muita coisa boa esse ano. Coisa boa. Não, mas o Atlético não contava, não. Mas a questão financeira, o Atlético hoje deve, uma merreca, vamos dizer assim, mas deve. Só que o Atlético tem preso lá na Fazenda Nacional 60 milhões, que o Atlético não contava com essa situação dessa transferência do dinheiro do Bernard, né? Tudo estava programado para o Atlético fazer seu caixa para que o ano todo fosse favorável ao Atlético nessa questão financeira. Infelizmente, o Calil não contava com isso e isso tem realmente atrapalhado um pouco a vida financeira do Galo. Lá? Está preso lá? 60 milhões de reais. É muito pouco do que vocês devem. Vocês devem 272 milhões à União. O Galo deve 272 milhões porque ele tem crédito para dever isso. O Cruzeiro deve 160 milhões porque ele tem crédito só para 160. Não, o Cruzeiro deve muito 60 milhões. Deve 160 milhões. Traz para mim então. É só você puxar lá na Receita Federal. Não, 160 não. Puxa lá e traz aqui amanhã. Não é 160 Quem tem que ver isso é você. Todo clube brasileiro deve. Todo clube brasileiro deve. Mas quem lidera o ranking de dívida é o Atlético deve 300 milhões de reais. O patrimônio do Galo passa de 3 bilhões de reais. Aonde? O
Passa de 3 bilhões o patrimônio. O shopping, você já perdeu o shopping todo. Não perdeu, não. É nosso. É o seguinte, foi piorado. Não tem nada penhorado. Para de falar bobagem. Faz o dever Para de de falar casa, bobagem. vocês dois fazem o dever de casa, trazem as contas bonitinho para apresentar para o nosso telespectador. Enquanto isso, a gente encerra o programa, porque o nosso tempo já se esgotou. André, um abraço para você e até a próxima. Ô, rapaz, O que é isso aí? Ah, é isso. Tem uns abraços especiais aí. mesmo. Um abraço, pessoal. Olha só, rapaz. Ele anotou no papelzinho de pão lá. Tem pro Pablo? Guardanapo. Tem pro Serginho Despachante? Guardanapo. Tem pro Mariano? Tem pro Mariano. Tem pra Botafoguense, eu tenho certeza. A gente fala tantas pessoas extraordinárias no nosso meio que convivem do dia a dia. Esqueceu de falar um grande botafoguense, que é o doutor Cacá, ué. Doutor Cacá, da Rio Doce. Da Rio Doce. Botafoguense. E também o Bernardinho Cruzeirense, lá também trabalha no Rio Doce, que assiste a gente aqui diariamente aqui na Semana Esporte. Muito bem. Um abraço pro Carlos Estevam também, que esteve lá na sexta-feira, na Rio Doce, recebeu a gente muito bem lá. E a telespectador da TV Semana. Muito bem. Você. E o Cosme, né? E o Cosme, esse simpático botafoguense da Rio Doce. Cosme não é amigo, Cosme é irmão. Eu vou mandar aqui pro meu amigo Serginho Despachante, atleticano. Também gente boa. Pablo. Vamos lá, galão Também da massa. Charley e Vinícius. Aí, ó. Se o veleiro repousasse na palma da minha mão, você tem que explicar isso. Aí tem um bojo. Até eu não sei o que é. Tem um bojo. Nem eu sei. O telespectador também não sabe. Tem um bojo lá no Hotel Vinhos também que dá aquele... Bom. Eu não posso falar. Com bojo, com veleiro, com sem veleiro. Vamos encerrar. Um abraço, Carlinhos. O tempo terminou. Um abraço mais uma vez para você, Obrigado, para você, André. E para o telespectador que está em casa aí, tá rindo desse monte de besteira que vocês estão falando aí, aqui no nosso programa. Alô, galera de Irupi, aquele abraço. Um abraço a todos, a gente então... Todos cruzeirenses, aquele abraço. Fiquem atentos quanto às reprises. Às 17 horas tem reprise do programa de hoje, e às 22h30 também você pode assistir ao programa dessa terça-feira na TV Semana. Um abraço a todos e até lá. Muito bem.